o assunto sobre cinética química. Teoria das colisões é uma coisa muito importante. Quando a gente olha uma reação, ela nem sempre acontece em instantes de segundos, né? Então, o que eu tenho que considerar é que os meus reagentes vão se encontrar, vão se chocar, e aí vai ter a formação do meu produto. Essa formação do meu produto a gente chama de colisão eficaz, ou seja, colisão eficaz é toda aquela colisão que de fato forma um produto, leva à formação de um produto, tá bom? Mas nem todos os choques entre as moléculas dos reagentes formam de primeira vez assim o produto, tá? Por quê? Porque basicamente a gente precisa ter duas coisinhas aqui, ó. Além da colisão efetiva, é claro que é a formação do nosso produto, eu preciso ter orientação favorável e energia mínima de ativação. Tá? A gente vai entender na aula de hoje o que seria isso. Tá? Então, por exemplo, tem reações que acontecem de uma maneira muito rápida, tem reações que acontecem um pouco mais devagar. Claro que algumas condições, tá, podem acelerar esse processo, ou retardar também. Mas vamos entender como que se dá a formação desse produto. Bom, coloquei para vocês uma reação onde eu tenho NO2 reagindo com CO, formando NO e CO2. Claro, essa reação ela se dá nos dois sentidos, mas vou considerar apenas um para a gente entender aqui o processo. Então eu fiz um desenho bem simples para a gente tentar entender o que vai acontecer. Bom, NO2 é um dos reagentes, CO é o outro reagente, eles precisam se chocar, certo? Então aqui eu estou mostrando que eles vão acabar se chocando, consequentemente, a formação de novos produtos. Mas antes disso acontecer, é preciso ter duas coisas. A primeira delas, orientação favorável. O que é essa orientação favorável ou geometria favorável? As moléculas, por exemplo, aqui eu coloquei que a parte do oxigênio, por exemplo, que está representada pela bolinha vermelha, precisa se chocar com um carbono aqui. Tá? Só uma representação, né, onde o que eu quero mostrar para vocês é que as moléculas elas precisam ter uma orientação favorável para ter a formação do meu produto, para ter uma colisão efetiva. Por exemplo, se as moléculas precisam chocar frente com frente, então não adianta elas pegarem de raspão, pegarem de lado, que não vai ter a formação do nosso produto. Tá? Então precisa ter uma geometria e uma orientação favorável para ter a colisão efetiva. Então agora a gente já consegue até pensar em moléculas muito grandes. Por exemplo, moléculas grandes têm algumas regiões onde vai ocorrer a reação, né? Os sítios reativos. Então isso já explica por que às vezes algumas reações demoram tanto para acontecer. Olha, se a molécula for grande, né, a chance, a probabilidade de se chocar na orientação favorável já diminui só pelo seu tamanho. Né? Claro que se eu pensar em relação à temperatura também, olha só, a temperatura não é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior o número de choques. Consequentemente, a probabilidade aumenta. Então a temperatura influi muito em relação à velocidade. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Tá? Se você tiver a orientação favorável, ou seja, se chocar aqui, ó, frente com frente, certo? Bateu. Só isso basta para a formação do meu produto? Não. Eu preciso ter uma energia mínima, que é o que a gente chama de energia de ativação. Ou seja, essa energia mínima é para formar o que a gente vai chamar de complexo ativado. O que é o complexo ativado? O complexo ativado é aquele instante, aquele momento onde as moléculas se chocam na orientação favorável e aí você vai ter a quebra de algumas ligações e a formação de novas ligações. É aquele instante de tempo onde quebra algumas ligações, formam novas ligações e, consequentemente, você tem a formação do seu produto. Olha, vou trazer aí um assunto que vocês já viram, que é na termoquímica. Uma forma da gente determinar o ΔH da ligação é através das entalpias padrões de ligação, não é? Então o que a gente faz? Lá nos valores de entalpia de ligação, você calcula da seguinte forma. Claro que é uma forma de calcular. Para quebrar as ligações, que é o primeiro momento, quebra-se as ligações e formam-se novas ligações. Tudo isso acontece aqui nesse momento, nesse instante de tempo do complexo ativado. Então, para quebrar as ligações é necessário a substância absorver, a ligação absorver energia. E quando forma ligações, libera.
não é? Então você tem um saldo de energia, uma quantidade que entrou, uma quantidade que saiu. Se saiu mais energia, ΔH negativo. Se absorveu mais do que entrou, do que saiu, perdão, ΔH positivo. Então é uma forma de você determinar o ΔH da reação através das ligações. E nada mais, você está calculando esse momento aqui, ó, esse complexo ativado, que é aquele instante onde há a quebra das ligações e formação de novas ligações, consequentemente formando aí o seu produto. Reações com ΔH negativo nem sempre são espontâneas. Por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio, você precisa fornecer aí uma quantidade mínima de energia para que haja a reação e a formação de água, por exemplo. Essa reação é exotérmica, não é? Mas você precisa dar um pontapé inicial para que ela se inicie. Do contrário, não vai acontecer nada. Você vai ter lá gás hidrogênio, gás oxigênio no recipiente e não vai ter aí, né, a formação de água espontaneamente. Você precisa dar esse pontapé inicial. E esse pontapé inicial nada mais é do que essa energia mínima de ativação. Então não basta ter a orientação favorável, precisa de uma energia mínima necessária para ter a formação do meu complexo ativado. Para ficar mais claro o que seria essa energia de ativação, coloquei aqui dois gráficos. O primeiro vocês já conhecem, então eu tenho uma entalpia maior do reagente maior do que a entalpia do produto. Então essa reação é sinal que você perdeu energia, liberou energia no processo. É uma reação exotérmica, né? E aqui você tem uma entalpia do produto maior que a do seu reagente. Você tem um gráfico de uma reação endotérmica, aqui no cantinho aqui, ó, tá bom? O que a gente vai analisar agora? Na termoquímica, o que te importa é só final e inicial, certo? Aqui na cinética a gente vai estudar o meio disso tudo. Então, por exemplo, além de ter orientação favorável, é necessário ter essa energia mínima de ativação. Então vai acontecer isso aqui, ó, o seu gráfico vai aparecer dessa forma. O que é isso, professor? Bom, para você ter a formação do seu produto, é necessário você atingir o complexo ativado. E para você atingir o complexo ativado, requer uma quantidade mínima de energia. Ou seja, é como se fosse uma barreira, igual eu falei, H2 e O2 no frasco não acontecer nada. É como se essa quantidade mínima necessária para iniciar a reação fosse a barreira para que essa reação não acontecesse espontaneamente. Então você precisa dar esse pontapé, uma faísquinha já é suficiente para fazer com que H2 e O2 entrem em combustão. Então você vai ter algo isso aqui, ó. Você precisa fornecer esta quantidade de energia. Esta quantidade de energia é o que a gente chama de energia de ativação. A energia mínima necessária para você chegar até o complexo ativado, que é o momento onde há a quebra das ligações e a formação de novas. A partir daí, a reação acontece espontaneamente até a formação do seu produto. Tudo bem? Olha só que interessante. Já vou misturar um pouquinho de termoquímica aqui com vocês. Quando eu falei da entalpia de ligação, não é? Para quebrar as ligações é necessário absorver energia, não é? Para formar novas ligações é necessário liberar energia. O saldo disso é o seu ΔH. O que é o saldo disso? Você absorveu esta quantia e liberou essa outra quantia. Óbvio que você liberou bem mais, né? Esta diferença é o seu ΔH. Já dá para perceber que se o ΔH vai ser negativo no caso porque a entalpia do produto é menor que a do reagente, o seu ΔH vai ser menor do que zero, negativo. Não é à toa que a reação ela é exotérmica. Mas para ela acontecer, você precisa fornecer uma certa quantidade de energia, que é esse tanto para esse gráfico, é claro, né, que é o que a gente chama de energia de ativação. Aqui no topo é a formação do complexo ativado. Tudo bem? Bom, para a reação endotérmica também vai ser algo bem parecido. Tá lá, ó. Então reparem, para você chegar aqui no topo, que é a formação do complexo ativado,
Você precisa fornecer uma quantidade de energia. Quanto? Tudo isso, ó. Tudo isso. Porque você está aqui nesse patamar de energia. Para você chegar nesse patamar de energia, você precisa absorver esta quantia de energia. Esta quantia de energia é o que a gente vai chamar de energia de ativação. Tudo bem? Claro que quando chega no complexo ativado, a reação acontece espontaneamente até a formação do seu produto. Então reparem, de novo, se a gente pensar lá na termoquímica, na entalpia de ligação, absorve para quebrar, libera para formar. A diferença disso é o ΔH, que é esta quantidade aqui, ó. O ΔH, no caso, vai ser maior do que zero, vai ser positivo, por isso que a reação ela é endotérmica. Tudo bem, galera? Espero ter ajudado. Até a próxima aula, onde a gente vai falar dos fatores que aceleram a velocidade dessas reações. Um grande abraço, até mais.